A leitura das Escrituras no culto familiar. Eu já mencionei em episódio anterior que existem algumas diferenças entre o culto solene, no dia do Senhor, e o culto familiar. Mas agora eu quero ressaltar que também existem algumas similaridades. Uma delas é a seguinte: assim como no culto solene, o culto familiar também é um encontro pactual. No culto familiar, a família da aliança se encontra com o Deus da aliança. E nesse encontro, Deus nos fala por meio da sua palavra. Isso mostra a centralidade das Escrituras também no culto doméstico. Em termos práticos, isso significa que você não deve abrir mão da leitura das Escrituras durante a adoração familiar. Eu digo isso porque pais com filhos pequenos podem ser tentados a substituir a leitura das Escrituras por outros recursos, como, por exemplo, livros infantis com histórias bíblicas. E, de fato, você pode utilizar algum tipo de livro como um recurso adicional. Mas o meu conselho é que você não deixe de ler diariamente a palavra de Deus com a sua família, mesmo que seus filhos sejam pequenos. Talvez você diga: mas os meus filhos pequenos ainda não são capazes de entender. Isso é verdade. Eles não vão entender toda a leitura. No entanto, não subestime a capacidade de seus filhos e tampouco o poder da palavra de Deus. Apenas leia com fidelidade e você verá que sempre há algo para o qual você pode chamar a atenção, mesmo das crianças pequenas. Em geral, eu recomendo que a família leia um capítulo das Escrituras por dia. Mas se todos os seus filhos, ou a maioria deles, forem filhos ainda pequenos, talvez seja melhor ler menos do que um capítulo e focar em narrativas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Eis aqui então alguns conselhos. Primeiro, escolha uma boa tradução. Em minha família, utilizamos a Almeida Revista e Atualizada. Segundo, requeira a atenção de seus filhos durante a leitura. Ensine-os a ouvir reverentemente. Talvez eles possam cruzar as mãos enquanto você lê as Escrituras. Terceiro conselho, leia em voz alta e de forma vívida. Não faça uma leitura monótona. Quarto conselho, procure desenvolver uma leitura com alguma interpretação, dando ênfase a certos pontos do texto. Quinto, tenha um plano de leitura. Procure garantir que dentro de 3 ou 4 anos você consiga ler toda a Escritura com sua família. Sexto conselho, se seus filhos sabem ler, pode ser útil fazê-los ter em mãos suas Bíblias para acompanharem a leitura. Sétimo conselho, no domingo é adequado também realizar a leitura dos textos da pregação como uma preparação para ouvir os sermões. Nos próximos episódios eu falarei algo sobre como você pode ajudar sua família a entender o texto bíblico lido. Até lá, e que o Senhor te conceda graça e paz.